Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro A Segunda Morte. Será que há uma segunda morte? Esse livro é do Ranieri, Espíritos Orientadores André Luiz e Altino. Ainda no terceiro céu. Senti imensa vontade de fazer perguntas a Platão. Primeiro examinei-lhe o físico para ver se era ainda aquele jovem atlético de espáduas largas da Grécia Antiga. Mas, embora a figura fosse atlética, sua beleza era muito diferente da beleza física dos tempos antigos que aprendêramos a conhecer nas escolas. Percebendo minhas indagações mentais, meu guia disse enquanto Platão sorria, delicado e suavemente: Meu caro Calicrates, os espíritos se mantêm assim, semelhantes a uma das formas que animaram na Terra, de modo a permitirem que os identifiquemos mais rapidamente. Por exemplo, como você viveu na Grécia no tempo dele, apareceu-nos como um Platão histórico. Mas como nós, ele teve muitas vidas e viveu em muitas civilizações, pertenceu a muitas e muitas raças e povos, possui um veículo físico de outro tipo e de outras gentes. Se nos aparecesse agora como um beduíno, poderia se parecer com um Platão que conhecemos, é verdade, mas o espírito, quando reencarna, sofre as características da raça que escolhe, as características hereditárias, pai, mãe, avós, etc. E é provável que não o reconhecêssemos. Então, por força de um processo mental espiritual, consegue, por algum tempo, sob o império integral, voltar às características de uma de suas encarnações anteriores, de acordo com suas possibilidades mentais, e apresentar-se como agora, a nossos olhos, como era. Muita delicadeza dele. Platão sorriu e disse: Apolônio está certo, é isso mesmo. Você mora aqui? Consultei Sequioso. Não, mas venho aqui constantemente. Tenho muitos amigos por aqui e que me ensinam muitas coisas. Ainda? Ele sorriu mais uma vez. Ainda. Não lhe disse que sou um aprendiz? Realmente eu estava encantado. A humildade daquele espírito era espantosa. Na terra todos sabiam que ele era um mestre, grande, de tal maneira que os estudiosos, estudando suas obras, não sabiam o que era dele e o que era de Sócrates, mas ali ele se apresentava como um aprendiz. Meus amigos, todos nós somos aprendizes. Nós que estamos aqui no plano encarnado somos muito incultos, tanto que não é tão difícil para nós entendermos todo esse conteúdo. Então, bom, Sócrates mesmo disse, né? Tudo que sei é que nada sei. Essa frase é de Sócrates. Então nós precisamos aprender também a ter menos vaidade dos conhecimentos e entender que enquanto acreditamos sermos aprendizes, estamos aprendendo mais e mais. E com isso, a sabedoria vai chegando. Vamos continuar. Mas aqui é o terceiro céu. Penso que corresponde a essa ideia. O apóstolo Paulo chamou este lugar de terceiro céu quando estava aqui. E você? Como todos, portal do sol, não é bonito? Conversas de Platão, a vibração e as ondas. Eu ficava encantado com Platão. Ele, a seguir, depois de trocar imagens mentais com Apolônio, creio eu, despediu-se. Quando o vemos novamente, indaguei. Amanhã, respondeu amavelmente, e se afastou silencioso pela alameda de flores de luz. E eu fiquei antegozando a hora de reencontrá-lo. Tinha muita coisa para perguntar e saber. Aquela fisionomia serena, pura, confiante, ficara vibrando em minha memória. O amanhã chegaria logo? Como seria? Apolônio dissera também que no dia seguinte voltaríamos à zona mais baixa, onde estávamos observando os pensamentos flutuantes, e mais baixo ainda, onde veríamos os pensamentos dos homens e mulheres. Ele se refere à humanidade, não ao gênero masculino. Preocupado, perguntei: Mas não temos a visita respeitável de Platão? Teremos. Vou convidá-lo para nos acompanhar às regiões mais baixas. Pelo caminho de descida, você poderá obter dele esclarecimentos sobre muitos pontos importantes. Fiquei empolgado e deslumbrado com a possibilidade de poder conversar com Platão, o grande Platão, e poder perguntar-lhe as coisas do cosmos, talvez do universo. Ainda pensava nisso quando Platão chegou, tranquilo e sozinho,
Atravessamos aquele tempo de espera com relativa felicidade. O tempo ali não se media por horas, dizia Apolônio, que nas esferas mais altas o tempo era um estado de espírito e não uma coisa que se medisse. Estava em nós mesmos sentir o tempo maior ou menor. O homem, ou seja, a humanidade, é que não se dá conta desse fato, mas na Terra também é assim mesmo. É verdade, meus amigos. Como demora a chegar a sexta-feira, como passa rápido o domingo, não é verdade? Como a gente custa chegar aos 18 anos e como depois logo percebemos que estamos com 60, não é? O tempo é uma coisa muito diferente do que o relógio. Continuando. Compreendi de repente uma coisa que nunca me percebera. Realmente senti agora que o tempo era apenas uma questão íntima. Nossa ansiedade, ou não, determina o tempo. Parecia-nos tanto maior quanto mais nos inquietávamos à sua passagem, e parecia menor quanto menos nos preocupávamos com ele. Logo, era apenas uma questão de estado de espírito. Só isso nos dava uma impressão totalmente de viver e sentir aquele mundo ou aquela esfera, e o modo de sentir a vida passava a ser outro. Gozava-se de uma absoluta tranquilidade. Não havia pressa, nem inquietação, o que ia eliminando o sofrimento. Mas Platão chegou logo e interrompi minha meditação. Abraçou-nos como sempre, sorrindo, beijou suave, delicado e cordialmente, esclarecendo à guisa de desculpa. No tempo em que o Senhor estava entre os apóstolos, eles faziam assim. Foi o que deu oportunidade a Judas de indicá-lo silenciosamente no Jardim das Oliveiras. Descendo, atracamo-nos carinhosamente a Platão, como um velho amigo e um pai. Travou-se-me no braço e começamos a descer por entre as vibrações do cosmos. Notei que novo amigo não usou a vibração diferente da nossa. Seria por humildade? Descíamos da mesma marcha. Senhor, dirigi-me respeitosamente a ele. Apolônio concedeu-me a liberdade de lhe dizer algumas perguntas. Posso? Fala, meu filho, responderei o que for possível. Eu não sou sábio, não, sou um simples aprendiz, mas o que eu puder responder, dentro dos limites que as esferas superiores me permitem, de conformidade com a evolução atual e o merecimento de quem pergunta, responderei. Não se lembra que Jesus ensinou? Não queirais ser mestres? Porque temos o dever de zelar pelas palavras que pronunciamos e pelos pensamentos que emitimos. Fiz que entendi e indaguei. Já vi e ouvi muita coisa, mas tenho ansiedade de saber. Na terra ouço palavras e palavras, no espaço também, mas ninguém nunca me explicou diretamente o que é pensamento. O que é? Platão sorriu. Parece que você deixou a pergunta mais difícil para mim. O assunto é muito profundo e tudo eu não poderei dizer. Primeiro, porque depende de conhecimentos anteriores que você não tem, por evolução que lhe falta. Segundo, porque a Terra não dispõe de meios científicos ou literários para usar palavras e meios de comparação que você entendesse. Assim, lhe darei uma definição pela metade, usando meios de comparação da própria Terra, onde você ainda vive. Vamos dizer assim, existe uma força na casa mental do ser que projeta o pensamento e televisiona o pensamento. Quer dizer, ele está usando metáforas para poder ser entendido. Televisiona o pensamento, transformando-o em imagens e a seguir em palavras, de acordo com o que existe na casa mental da criatura humana, no caso a Terra, médium ou não, como o computador que se serve da programação gravada no disco. Dessa forma, o pensamento do espírito, no caso da mediunidade, transforma a imagem em palavras ou palavra em linguagem programada do médium, no caso do escritor ou da incorporação. Aqui ele está se referindo à transmissão mental para médiuns. Isso funciona também para os não médiuns, para todos nós. Ou nas figuras do caso dos médiuns pintores, na música, numa peça semelhante ao estilo do autor. Nos escritores, o fenômeno é semelhante ao da música. A explicação de Platão abria de repente um campo novo de entendimento para mim e compreendi que o entendimento das coisas do espírito depende diretamente da evolução de cada indivíduo em si mesmo e do avanço, progresso e evolução ou espiritualização do mundo. Logo, exclamei eu, se a criatura é de língua portuguesa,
fala em português, se é francesa, fala em francês, se é inglesa, fala em inglês e assim por diante? Exato. Se fala muitas línguas ou mais de uma, fala uma delas, e se o espírito comunicante fala, então a dele. Aí o espírito já está, de certa forma, programado quanto às palavras, não quanto às ideias, que serão as dele. Mas a criatura receptiva terá que ter a programação da encarnação atual ou da encarnação anterior. Assim, o médium médico também já foi médico ou farmacêutico ou cientista em outra encarnação anterior. O que escreve terá sido pelo escritor. O que pinta terá sido pintor. A regra é simples, meu filho. A natureza não dá saltos, nem no seu mundo, nem no nosso. Ainda descendo e conversando, descíamos e falávamos. Eu, cada vez mais brado com as informações. Percebi que a nossa vibração ao descer se tornava mais lenta e que o nosso veículo espiritual ou perispiritual se tornava mais denso. Platão, naturalmente, vendo meu pensamento, falou: como os espíritos mais elevados e até nós mesmos, temos que diminuir a vibração do veículo espiritual de que nos servimos, ou seja, o corpo espiritual. Esse é um fato que concorre apenas automaticamente à proporção que descemos. Vamos, de certa forma, nos materializando do mesmo modo que iremos nos espiritualizando à medida que subimos. O simples fato de pensar determina a condensação ou a exposição das células espirituais. Dizem que o Cristo iniciou a redução de suas vibrações para descer 4.000 anos antes do seu nascimento na Terra. Alguns espíritos superiores têm até que se reencarnar na costa terrestre antes de se manifestar. Gente, eu vou ler outra vez isso aqui para vocês e remeter a outros livros. Alguns espíritos superiores têm até que reencarnar na costa terrestre. Para a gente passar de um plano para o outro vivendo, a gente tem que encarnar ou desencarnar sucessivamente, de um elo da espiritualidade para outro. A gente vê isso informado pelo espírito de Inácio Ferreira. Busquem esse livro, busquem esse conhecimento. Continuando. Alguns espíritos superiores têm até que se reencarnar na crosta terrestre antes de se manifestar entre os homens, entre a humanidade, seja para viver na Terra ou apenas para se comunicar mediunicamente. Vejam como a densificação é imensa, certo? Precisamos estudar, meus amigos, para entender tudo isso. Há muito explicado em vários livros. Vou trazendo para vocês aqui devagarinho. Continuando. Fiquei silencioso, meditando nas palavras do grande sábio espiritual. Platão, no entanto, acariciou-me os cabelos fraternalmente. Do sol nascente avermelhados, àquela hora, anunciavam o amanhecer no mundo. A zona, sob a claridade rósea do amanhecer, apresentava-se como um lago de água transparente. Aqui e ali surgiam, como bolhas, que vivem à tona de um lago de peixes, que mais fundo produzisse aquelas bolhas que viam despontar na superfície. De fato, ocorria assim. Alguns, à superfície da água, pareciam flores, umas enormes, brancas, azuis ou coloridas. Hoje ficamos por aqui. Em breve, continuamos esse nosso estudo. Abraços e até breve.